Janeiro é uma cidade cosmopolita, formada pela conjunção de diversas culturas, nacionais e internacionais. E as escolas da cidade têm a chance de poderem se apropriar de itens de outras culturas para contribuir no aprendizado de sala de aula. As escolas estão, no momento, mudando o rumo, né, da educação. Então é importante que as escolas se adaptem e criem novas situações para cativar, para sensibilizar o aluno, motivar o aluno e criar esse elo importante entre ensinar e aprender. Da cultura japonesa vem uma atividade que fascina gente de todas as idades: o origami, ou a arte das dobraduras de papel. Bom, origami é uma arte muito versátil, né? Você pode fazer desde enfeites para casa, adornos para bijuterias, né? E caixinhas. Tudo que é possível você pode fazer com origami. Um simples pedaço de papel você se transforma em várias coisas belas como vocês estão vendo aqui. Na Escola Municipal Estácio de Sá, localizada aos pés do Pão de Açúcar, o origami é utilizado como ferramenta para auxiliar no aprendizado de matemática das turmas de ensino fundamental. O responsável por aproximar o Japão desses jovens cariocas através do origami é o professor de matemática André Novaes, que aprendeu em casa a amar a matemática e as dobraduras. Eu comecei a me interessar por matemática de forma muito natural, né? Porque o ambiente de casa era matemática, né? Você ia fazer uma viagem, eu ia fazer uma viagem com meu pai, qualquer coisa que ele via assim, de matemática, ele comentava, assim, não era uma coisa forçada, né? Então ele viu uma porteira com aquela tira de madeira no meio, ele falava, ó, aquilo ali é para não deformar, porque o triângulo não deforma, se fosse só o quadrado, deformava. Uma coisa só. Aqui, olha só, quando você for ensinar a aula de origami, aqui você tem as formas básicas. Eu tenho isso desde de pequeno, meu pai fazendo origami, todo mundo conhece, o Novaes é o professor que faz origami, pô, pede pro seu pai fazer um bichinho pra mim, isso sempre teve, né? Em casa, o meu pai sempre estava fazendo algum origami diferente, né, vendo nos livros. Natal, né, às vezes ele fazia árvore de Natal, Papai Noel, né? Sempre que a gente ia dar um presentinho para alguém, às vezes ele dava numa caixinha de origami. Então é uma coisa presente aqui em casa, o origami. Meu nome é José Antônio Novaes. Na infância a gente fazia barquinho de papel, né? Aqueles barquinhos de papel que eu morava no interior, punha na enxurrada. Mas isso ficou na infância. Mais tarde, dando aula, eu já apavorado, porque como é que a gente vai dar aula, os alunos desinteressados, e na busca intensiva de solução de alguma coisa, um dia na sala de aula aconteceu um negócio até jocoso. Fizeram uma gaivota, que eu sabia fazer também, e jogaram em mim. E deram uma gargalhada. Eu peguei a gaivota, dei uma bronca na turma, e ele fala, quando alguém perguntou assim, mas você não é de dar bronca na turma, o que houve? Está nervoso? Eu falei, não, essa gaivota está mal feita. E aí eu fiz uma gaivota com eles. Fizemos gaivota durante uns 30 minutos na turma, e jogamos gaivota, fizemos guerra de gaivota, etc, etc. E no final eu mandei eles abrirem a gaivota e falei, olha, minha aula hoje era de ângulo, amanhã como exercício eu quero saber todos os ângulos que as dobras dessa gaivota formaram. A partir daí eu comecei a descobrir algumas coisas, quer dizer, nós temos umas 7 dobras básicas de origami, e quando eu aprendi essas 7 dobras, eu comecei a perceber que tinha muita matemática nas 7 dobras. A partir desse momento, eu comecei a buscar no origami um jeito de melhorar a aula de matemática. Origami vem do japonês orukami. Oru quer dizer dobrar e kami, papel. O objetivo do origami é transformar uma folha de papel em uma escultura, apenas estrategicamente dobrando a folha em vários lugares, sem usar cola nem tesoura. O origami tradicional japonês data do século XVII e sua popularização ao redor do mundo começou a partir do século XX. Guerreiros samurais costumavam presentear uns aos outros com um noshi, um tradicional origami que dizem trazer boa sorte. Outra crença japonesa relacionada a origamis é que a pessoa que fizer 1000 grus de papel, esse pássaro muito comum na Ásia,
pode fazer um pedido e ele será realizado. Eu acho que o uso de ferramentas, né, na aula de matemática, ou qualquer outra matéria, diferentes, né, daquelas que a gente chama de tradicional, usar o livro, usar uma apostila, usar simplesmente o quadro, são muito válidos, principalmente nessa sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, né? Quando você começa a pegar técnicas e ferramentas diferentes, você está mostrando para ele coisas novas. Então, você está dando uma base para ele para você puxar para o conhecimento, né? Aquela base que talvez ele precisasse ter e ele não tem nenhuma base, você consegue que ele alcance por causa de uma ferramenta diferente. É importante que a direção esteja ajustada com a coordenação e a equipe, a fim de promover, até mesmo incentivar, né, esse trabalho. Porque o origami cria empatia entre o professor e o aluno, o que facilita muito as aulas. Matemática não trabalha números, não trabalha coisa, trabalha ideias. As coisas que a gente usa, por exemplo, o origami, é para levar você a uma ideia. Vou fechar, ó. Matemática no fundamental é um desafio para qualquer professor. É a coisa mais gostosa, onde eu posso trabalhar mais origami com eles, inclusive, né? Pessoal, é o seguinte, hoje quem vai dar aula é o professor Novaes, beleza? Ele vai fazer uma aula com vocês usando origami, tudo bem? Isso aqui para nós vale 1. Se eu dobrar, o que acontece? Dobrar na metade, assim. Vale 2? Por que alguém disse vale 2? Porque eu falei em dobrar, não é isso? Mas eu dobrei, apareceram 2 partes. Não é isso? Mas cada parte vale o quê? Metade, não é isso? Muito bom. Como é que a gente escreve metade? Vocês se lembram? Você vai trabalhar a fração com eles usando origami. Então, eles têm muita dificuldade em saber qual fração é maior do que a outra. Você mostrar para o aluno, simplesmente falar assim, olha só, 1/2 é maior do que 1/3. Tem aluno que não entende isso, não visualiza isso, né? Você simplesmente fala 1/2, por quê? O 2 é menor do que o 3. Como é que 1/2 é maior do que 1/3, né? E quando você trabalha com origami, tem essas facilidades, porque você manda ele pintar uma, né? Tira. Põe a outra embaixo, manda ele pintar a outra, ele tá vendo. Pô, eu pintei mais até aqui. Assim, mais 1/3. Eu preenchi tudo até aqui, ó. Primeiro eu quero dobrar pela mediatriz do lado. Mediatriz é o segmento que é perpendicular e passa pelo ponto médio. Simplesmente diz dobra ladinho com ladinho. Essa dobra assim que ele falou que era outro jeito de dobrar na metade, quem sabe? Esse segmento que une um vértice ao outro é diagonal. Esse segmento aqui é diagonal. Mas se eu dobrar assim, observe, olha, agora eu tenho um pentágono, vou dobrar esse outro lado aqui do mesmo jeito. Tipo fazendo uma casinha, isso mesmo. Virou o que aqui? Outro pentágono, né? Não é o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Todo material
sério que a gente pode desenvolver como trabalho colabora muito, porque eles são essencialmente visuais, inclusive. O aluno hoje ele tem um apelo visual muito grande, então ele precisa também desse apelo da nossa parte para que possa ficar atraente, interessante, porque senão há um desinteresse e aí perde o sentido e ele acaba tendo muitas falhas no seu processo. Com o mesmo origami é possível se trabalhar conteúdos diferentes de matemática, como ângulos, números inteiros, números fracionários, área, volume, formas geométricas, dentre muitos outros. Isso aqui é o quê? Você olha assim, é uma caixinha bonitinha. Não, isso aqui para nós é um prisma hexagonal. Esse aqui é um prisma octogonal. Pode olhar aqui, é um octógono. Então, o origami ele pode facilitar. E é uma coisa que eles vão começar a tomar gosto, né? Eles vão gostar daquilo, porque para eles é uma diversão, né? E aí depois você usar as dobras, né, para ensinar. Ele pode ter uma vontade, ele pode não ser bom em matemática, né, e ter o prazer de fazer origami. Isso que eu acho importante, né? E aí, com esse prazer, ele começar a perceber certas coisas, né, certos conceitos que a gente usa. Além disso, ele facilita o outro lado do aluno, que é o interesse, né, a fixação. Muitos alunos passam a ter melhor concentração. Agora, olha só, deixa eu contar uma historinha. Dona Corujinha fez uma casinha. Dona Coruja pousou na cumieira da casa, a cumieira da casa dobrou, né? E dobrou tanto que a cumieira, a parte mais alta, passou um dedinho aqui, ou pouco menos de um dedinho, da trave da casa. Aí os gaviões pousaram já com aquilo dobrado. Assim, ó. Tá ok? E aí dobrou de novo, só que veio até a altura da trave só. Ó. Só veio até a altura da trave. Observe. Veio até a altura da trave. Como fez um barulho grande, que deu um estalido, os gaviões se assustaram e voaram. Aí o que aconteceu? Dona Corujinha fechou a porta da casa. Ou seja, dobra cada cantinho até o meio. Cada lateral até o meio. Fechou a porta da casa. Virou uma camisa, né? Não é camisa não, é camisola. Dona Corujinha colocou a camisola e foi dormir. À noitinha, tá todo mundo aqui junto comigo na camisolinha da Corujinha? Tá? Isso. À noitinha, quando ela acordou, com medo dos gaviões, ela abriu um pedaço da porta. Ó, abriu um pedaço da porta. Perceberam? Assim, um pedaço. Aí, é mais ou menos isso, que a porta dela era de folha de bananeira. Então ela só dobrou um pedaço. Mas bem assim, ó. Como fez um barulho, isso. Como fez um barulho, Dona Corujinha se assustou, voltou correndo, bateu naquele pedaço e ele dobrou-se para dentro. Dobrou-se para dentro, ó. Ele dobrou-se para dentro. Aí ela abriu a outra porta um pedaço, viu que não tinha nada. Olha só, vamos ver qual que dá a cambalhota mais rápido? Filhinha, vamos fazer de lado agora? A filha da cambalhota mais rápido. Vocês sabem dizer por quê? Hein? Olha só a distância que a primeira anda. Ó,
ela anda isso aqui, quando ela dá cambalhota. Mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse. Então ela veio parar aqui. Observe. Agora essa aqui, o que ela anda? Esse pedaço, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Qual que andou uma distância maior? E para eu andar... Porque a mãe é maior. Pois é, e para eu andar uma distância maior, eu gasto mais ou menos tempo que andar uma menor? Mais tempo. Então ela dá a cambalhota mais rápido, por quê? Porque ela é menor, anda uma distância menor. Vocês perceberam que a distância que a corujinha anda é esse pedaço, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse? Como é que chama a soma desses pedacinhos todos? Está na ponta da língua. Como é que é? Ela disse aqui, diz alto. Perímetro. Então, perímetro. E essa figura, que figura é? O nome dela. Tem quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5. Então qual é o nome dela? Pentágono. Ah? Achei bem maneiro, porque depois, além da matemática que você aprende, você também se diverte fazendo isso. Ah, sei lá, o André, ele tem, tipo, ele ensina, só que ele dá uma interatividade pra não ficar aquela aula chata, assim. Fica bem legal. É que às vezes fica um detalhezinho. Às vezes o papel tá mal cortado. E quem cortou foi ele, sabe? Às vezes fica mal cortado. Aí chega no final errado. Aí é só dobrar esse cantinho aqui. Quando a gente começa a trabalhar com origami, né? A gente observa algumas características dos alunos, né? Primeiro, você começa a observar a noção de espaço deles, né? Tem aluno que tem muita dificuldade, você fala, dobra para a direita, né? Marca o ângulo ali na metade. E eles têm dificuldade em visualizar isso, né? Em fazer isso. E eles vão melhorando isso, né? Nós temos uma dificuldade, às vezes, de conseguir todas as turmas dobrando com a mesma qualidade de coordenação motora fina. Isso porque nem todos os alunos passaram por um ensino fundamental lá na pré-escola, na creche, alguma coisa, que tenha desenvolvido essa habilidade neles. Então, às vezes, acontece alguma dificuldade. Mas, tirando isso, acho que as dificuldades não são muitas. Ó, tá vendo? Eu fiz o origami com as minhas duas amigas. A gente, no início, não estava conseguindo fazer de jeito nenhum, até que o professor ensinou melhor como a gente encaixava. Aí a gente conseguiu encaixar, nós fizemos a caixinha e aí a gente deu para uma amiga nossa que não conseguiu fazer para ela tentar fazer. Eu tive um aluno especial num curso de formação de professora que era deficiente visual, 100% deficiente visual. E ela simplesmente dobrava papel, porque ela trabalhava o tato. Então, até os sentidos a gente pode trabalhar com origami. E pode trabalhar a matemática nesse sentido também. Eu lembro no colégio, ângulos alternos internos, ângulos correspondentes, era uma decoreba, né? E assim, quando a gente mostra aquilo no origami, eu sinto que alguns... Não, agora eu vi. Né? Por que a soma dos ângulos de um triângulo é 180? A gente mostra às vezes no origami, não que a gente esteja demonstrando, mas ele está vendo ali que é 180 graus, né? Então, eu acho que fica mais... Ele consegue internalizar melhor aquele conhecimento. Tinha muita gente também com dificuldade, que estava com bastante dificuldade a esclarecer melhor essas coisas, sabe? Ajudou bastante. O origami deu para você ver, assim, o tamanho, para você entender que tem coisa dentro, por fora. E o origami, assim, a evolução do origami era aqueles origamis bem básicos, né? Até mais ou menos 1950, assim. E a partir daí começou a se desenvolver um origami muito mais parecido com as figuras reais, por causa de técnicas matemáticas, de teorias matemáticas que começaram a aplicar no origami.
o origami usou a matemática para se desenvolver também. O dia a dia, a sala de aula, são muito díspares, né? É muito complicado. A professora vira para o aluno e diz assim, uma lata de sardinha custa R$ 3,20. Aí o aluno duas latas de sardinha custam, e o aluno vai lá e escreve assim, R$ 6. Ela dá errado. Ela esperava como resposta R$ 6,40. No dia seguinte vem o garoto com um panfleto de um supermercado, onde estava escrito assim, uma lata de sardinha R$ 3,20, duas latas R$ 6. Quem está certo? Né? Então é muito fora, às vezes, da realidade, né, do dia a dia, o que acontece na sala de aula. 2 mais 2 são 4. Quando? Como? Por quê? 2 o quê com 2 o quê? 2 horas e 2 minutos não são 4 horas, nem 4 minutos. Então, o trabalho com material concreto é importante, mas ele é um caminho para se chegar a uma abstração. Porque, na verdade, o que nós queremos é que o aluno abstraia, que o aluno seja capaz de calcular, imaginar coisas. Matemática está aí para todo mundo usar, não precisa ser matemático para usar matemática, né? Não precisa ser matemático para gostar de matemática.